Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje a gente tem a nossa irmã Cristina, a nossa irmã Deide, para a gente aprender um pouco mais da doutrina espírita, para a gente receber assim, com muito carinho, a gente necessita muito desses esclarecimentos, então vamos iniciar com a nossa prece. Primeiramente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. E é um motivo realmente de alegria, porque nós estamos buscando recursos, esclarecimentos, conhecimentos que nos farão compreender melhor as situações da nossa vida e assim caminhar com mais segurança, com mais fé, com mais firmeza. Pedimos também aos amigos espirituais, que por certo aqui estão, que nos auxiliem no trabalho dessa noite, que inspirem as nossas irmãs que farão uso da palavra e que todos nós possamos aproveitar desse conhecimento que vamos aqui ter e que nós possamos, com o esforço próprio, à medida que cada um conhece e põe em prática tudo isso que aqui aprendemos. Graças a Deus e que assim seja. Vamos começar com a Cristina Ferro falando sobre anjos da guarda. Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos aqui, para pensar um pouco nessa nossa caminhada, para que a gente possa otimizar os nossos passos aí rumo à perfeição, não é? Quando nós aqui viemos, muitas vezes, lógico, sem a lembrança de nossas vidas passadas, nos perguntamos por que estamos aqui. E realmente essas dores falam muito alto na gente, as nossas perguntas, os nossos questionamentos. E é o nosso tempo, aqui na Terra, é o nosso tempo de realmente trabalharmos a nós mesmos para sermos algo diferente, para ter essa metamorfose. E sem o nosso esforço, nada acontece. Essa responsabilidade que cabe para nós é que ela é fundamental. Na semana, a gente vem estudando o Espiritismo, a gente vem, assiste as palestras, mas parece que tem hora que dá um boom na gente de algumas coisas. Na semana passada, a Valéria estava falando sobre o livre-arbítrio. E ela estava falando que nós somos livres. Onde e quando nós somos inteiramente livres? No nosso pensamento e na nossa consciência. Ou seja, olha só que dica, aquilo saltou aos meus olhos e ao meu coração, porque essa é a dica, é por aí que eu tenho que começar para transformar e para ser diferente do que eu sou, porque a gente quer resultados diferentes, mas faz sempre a mesma coisa. E está aqui na doutrina todas as dicas para a gente poder chegar, acelerar os passos, ter a nossa metamorfose aí, E o que é o livre-arbítrio? São as nossas escolhas. Nós é que temos que escolher melhor, E os espíritos nos disseram nessa ocasião aí, que ela estudou semana passada, que não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Então, outra palavra, vontade. Colocar em ação a nossa vontade para o nosso benefício. E o que falou também é querer é poder. Nos sentimos tão impotentes, mas os espíritos nos disseram isso com todas as letras. Querer é poder. Podemos. E nós vamos chegar lá. Se vamos chegar andando a passos pequenininhos ou passos acelerados, depende só de nós. E isso é uma maravilha, isso é uma grande bênção. E a gente não pode considerar isso uma grande carga. Se chegamos ao planeta cheio de dores e incertezas, conhecendo a doutrina, temos muitas alegrias, esperanças e certezas de onde nós queremos chegar. O mundo, sem dúvida, tem muitas exigências para a gente, mas Deus é justo e tudo leva em conta. Mas Ele nos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazemos para superar os obstáculos. Veja que bonito. Deus acredita em nós. E querer é poder. E aí eu me deparei no capítulo, eu estava procurando o que eu vou levar hoje para a gente estudar,
no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, esse pedaço dos anjos da guarda. A gente faz pouco uso desse instrumento maravilhoso, dessa bênção de Deus na nossa vida. Porque Santo Agostinho e São Luís falam aqui sobre o anjo da guarda. O que eles nos dizem, né? Que há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura. É a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são seus amigos mais firmes e mais devotados, que as mais íntimas ligações que possam contrair na terra, não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres estão ali por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa lição. Onde estiverdes, vosso anjo estará convosco. Vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Veja, Deus colocou espíritos superiores que estão ao nosso lado durante toda a nossa caminhada. Eles estão junto a nós para nos apoiar, para nos dar força, para nos sustentar nos momentos difíceis. E quão pouco nós realmente conversamos com Ele, dirigimos nossas preces a eles e talvez até acreditamos que exista tal bênção, por nos considerarmos inferiores, muito errantes. Mas está lá. Conhecer melhor essa verdade nos ajuda nos momentos de crise. Interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei terna intimidade que reúne entre os melhores amigos. Então é para a gente acessar, é para a gente se sintonizar, é para a gente se ligar a esses seres que estão aí para nos ajudar na nossa caminhada. Os espíritos nos alertam que nossas quedas, nossos erros, eles não são, eu tenho vergonha disso porque eu sou inferior, né? Esses tropeços, esses erros é que nos ensinam, é assim que a gente aprende. E os espíritos superiores sabem que isso faz parte da nossa jornada. Saber que somos inferiores não significa aquele desculpismo, né, de não, eu não vou fazer isso, mas Deus sabe que eu não tenho força para isso, né? Não é para isso que a gente tem que reconhecer a nossa condição. É para que a gente saiba que somos aprendizes. Estamos aqui para nos conhecer, para nos modificar, para dar passos adiante. Então, as quedas fazem parte do processo. Se eu não ousar, também não vou ter resultados. E os espíritos nos incentivam direto. Coragem. Considerai o futuro. Procurai avançar nessa vida e as vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Coragem. Afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções, que é o interesse próprio, né? A gente sabe que está aqui para aprender, que estamos todos juntos no mesmo barco, e de repente a gente tem, mas eu estou interessado nisso, faz primeiro o meu, né? Então, deixai logo de lado, entrai na nova via que se abre diante de vós e marchai. Tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Veja que coisa séria isso. Nós temos o caminho a trilhar, nós temos guias. É Deus que estabeleceu que a gente vá do átomo ao arcanjo em sua perfeição. E mesmo nesse planeta de provas e expiações, né, nesse planeta que pode ser considerado um planeta ainda inferior, quanto suporte nós recebemos
e como podemos ser felizes e podemos alcançar êxito aqui, hoje, agora. E saber que depende de nós não pode ser um motivo de derrota, deve ser o nosso motivo de alegria. Porque Deus não nos dá uma missão maior do que aquela que podemos fazer. Ele conhece como somos. Ele sabe, né, que nós precisamos ou que nós não precisamos muitíssimo melhor que nós. E nós temos dificuldade de deixar esse homem velho, né, de deixar ir. Quantas e quantas vezes também durante o estudo a gente vê que os Espíritos nos dizem: elevai-vos acima das circunstâncias. Quanto mais você se ligar ao mundo onde você vai chegar, menos você vai estar apegado a esse mundo aqui. Inclusive, aqui dentro dessa sala tem tá escrito ali um negócio que eu achei muito legal, que eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu acho, que quando a gente fica meio nervoso, a gente não acha, né? Ó, não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse em que estáis. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 26. Então, elevarmos acima das circunstâncias, sair de nós, né? Quando entramos numa sintonia de ficar aborrecido por tudo e por nada, achando que a causa está tudo aqui para eu resolver aqui e agora. Não, o que a gente veio para resolver não é daqui. Esse é o instrumento, é a escola que eu tenho para resolver. Mas que bobagem. Quando eu me elevo acima das circunstâncias e sei aonde eu quero chegar e que o meu guia está me guiando, quanta coisa a gente deixa para trás. Vai se aborrecer com o cara por causa do trânsito? Deixa para lá. É ele com ele. Você tem que estar voltado para dentro de você, sintonizado com a espiritualidade superior, com o seu propósito, alinhando o seu pensamento com o seu coração, seguindo em frente, estando sereno, para que essa turbulência toda não te pegue. E você será um ponto de luz. Porque todos nós aqui estamos interligados. Então, à medida em que eu consigo me conhecer, gostar mais de mim, me manter mais sereno, saber com certeza de coração onde eu quero chegar, mais sereno eu estarei para escalar, né, a montanha do bem, para estar mandando essa energia boa e positiva que eu trago de dentro de mim, da minha consciência, da fonte divina que está dentro de mim, ao outro. E aí eu não vou mais atiçar quando duas pessoas ao meu lado estiverem doidas para arrumar uma confusão. Que é o que a gente mais vê. Querendo arrumar um pé para brigar. Isso não vai me importar. Porque eu estou preocupado com a essência. Gente, isso é sério. Você acha que Deus fez o universo inteiro? E a gente tem essa bendita oportunidade de estar aqui nessa encarnação para brincar? Para não levar a sério essa metamorfose que nós viemos aqui para fazer? Não dá para fingir que não vê. Conhecer o Espiritismo é um caminho sem volta. É sem volta. E é ótimo que assim seja, né? Porque não dá para fingir que eu não sei de nada disso. Né? Não dá para querer botar na minha cabeça que porque eu tenho várias oportunidades, vou deixar para depois. Deixar para depois nada. Tem um leque imenso de coisas a aprender. Eu quero mais, eu quero vida. Eu quero ser feliz e fazer o outro feliz. Então, se esse é o meu propósito, eu vou adiante. Esquecendo, tirando esse homem velho que às vezes dói para tirar, quando o inveja, quando o ciúme, quando os meus instintos que ainda estão aí dentro querem sair, a raiva. Mas como que eu posso domar os meus maus pendores ou superar essas coisas se eu não tenho clareza de quem sou, nem de onde eu vou chegar?
tem esses espíritos que estão aí para nos ajudar. Estão sempre ao nosso lado. Mas vamos entender esse sempre ao nosso lado? De acordo com a doutrina espírita, quer dizer que ele está grudado aqui do meu lado, grudado aí do lado de vocês, onde a gente vai? Vai tomar banho, vai não sei aonde, eles estão do lado. O universo é infinito. Eles podem estar a milhares de distância, a léguas, e outros planetas, fazendo outras missões, mas eles estão ligados a nós pelo pensamento. Olha o pensamento aí de novo, como é importante eu selecionar o que está na minha mente. E eles estão ligados, é instantânea essa ligação com a gente. Então, a vida, em todos os planetas, de todo o universo, ela caminha. Todos estão trabalhando para o reino de Deus, todos os seres vivos. Isso é lindo. Mas esse espírito está ligado para mim, comigo, e ele está lá, em outro lugar. Mas ele está ligado a mim e vai me ajudar quando eu precisar. E esse espírito é só nessa vida? Os espíritos nos esclarecem que a gente muito provavelmente já os conheceu antes. E eles nos acompanham por encarnações, na vida espírita. Estão ligados conosco. Um dia não precisaremos mais do nosso anjo de guarda. Mas isso não acontece neste planeta, nos alertam os espíritos. Pelo nosso grau de evolução, aqui isso não acontece. Mas quando a gente aprender a lição e já tiver, né, ficar mocinho, ficar formado, a gente não precisa mais. A gente não precisa mais. Mas, por enquanto, gente, vamos agarrar na barra da saia aí, ou da calça do nosso anjo de guarda, e falar, pelo amor de Deus. Eu tenho uma amiga que ela é uma pessoa muito divertida. Ela disse outro dia para mim que ela tem 2 anjos de guarda. Enquanto um está com ela, o outro está no psiquiatra. Para se tratar, porque ela deve enlouquecer os 2. E, assim, né, é uma brincadeira, mas aqui mesmo os espíritos nos disseram que, às vezes, é uma lição penosa, conforme a gente é resistente, que a gente não quer, a gente prefere dar ouvido aos espíritos inferiores que nos assediam também, e esquece, aí anjo de guarda nada, depois eu vejo isso, né? Então, o que eles fazem? Se afastam. Mas abandonaram? Não. São maus porque nos abandonaram, pobres criaturas? De jeito nenhum. Nós temos livre-arbítrio. E ele é respeitado. Apesar da gente não querer respeitar o dos outros, né, às vezes aqui, porque não é com a favor da gente, a gente não gosta muito. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio respeitado. E eles se afastam. Se afastam, continuam, né, olhando, velando, mandando suas mensagens. Quando a gente abrir os olhos e quiser, estarão prontamente a nos ajudar. Mas depende de nós. A quem a gente se liga, né? E os espíritos também nos esclarecem uma coisa que acho muito importante. Existe, então, um anjo, né? Um espírito superior que é ligado a mim para me acompanhar, me ajudar. Será que existe um do mal? Não, os espíritos nos esclarecem, não existe. Os espíritos imperfeitos que se ligam a nós é porque a gente chama. É porque a gente sintoniza na rádio deles, aí eles vêm. Então não existe nenhum espírito do mal designado a me perturbar o resto da vida. Existem espíritos inferiores que, por sintonia, ficam junto comigo. E aí vale a pena a gente entender o que é um espírito familiar. Porque quando a gente fala espírito familiar, você pensa na sua família, pessoas que gostam de você. O conceito de espírito familiar é aquele que se afiniza com os seus gostos, com as suas intenções, não necessariamente só do bem. Então, são esses espíritos que a gente atrai por nossa sintonia. Esses são os familiares. Eles podem permanecer com a gente durante um tempo. É como se fossem amigos da nossa casa.
Eles se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida de seu poder, que, em geral, é bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Existem os espíritos simpáticos, que são aqueles que a gente atrai pelas nossas afeições particulares. Existem os imperfeitos ou perversos, que se ligam com o fim de nos desviar do bem, mas eles agem sob seu próprio impulso e não em virtude de missão. E o homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. E o espírito protetor é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. Ele é sempre de natureza superior à do protegido, né? E uma coisa interessante também, que os espíritos nos esclarecem, a Kardec pergunta aos espíritos se um pai pode ser o espírito protetor de um filho. Então, o que os espíritos esclarecem? Que ele pode, sim, né, estar protegendo esse ser amado, seu filho, mas, em geral, são muito limitados. Não têm essa permissão e esse poder. Então, eles vão agir sob o comando, a coordenação de um espírito superior. Então, nós, né, um pouco evoluídos, um pouco mais evoluídos, também podemos um dia assumir a missão de estar assessorando outros espíritos inferiores a nós, mas terá sempre aquele que é o espírito protetor, que é aquele que é superior e que nós só vamos agir com a sua permissão. Então, gente, é muito importante que a gente saiba a quem a gente se liga. A gente preste muita atenção nisso. Pensamento. Qual o pensamento? O pensamento não para, a gente pensa o tempo todo. Mas qual aquele que eu vou pegar para mim, que eu vou aceitar, e qual aquele que eu vou repelir? A quem eu vou escutar nesse momento, né? Porque é através do pensamento que os espíritos também nos assediam. Qual é a voz que eu vou ouvir? E agir de acordo com a nossa consciência. A consciência de Deus está dentro de nós. Nós temos que ser homens honrados, que vamos agir de acordo com o nosso dever de seres humanos, independente do planeta, do país, da cidade, da oportunidade que eu esteja tendo. Honradez é uma palavra fora de moda, que a gente vê ao redor, parece que isso não existe. Existe. Sejamos honrados, em primeiro lugar conosco, e com a consciência de Deus que está dentro de nós. E caminhamos a passos firmes, porque hoje temos as alegrias de saber aonde vamos chegar. E que podemos chegar muito mais rápido, se a gente ouvir a voz, né? Se a gente se ligar mais ao nosso anjo guardião. E eu sei, né, que o Espiritismo, a gente não se liga a preces formais, né, a fórmulas, mas meu pai sempre rezava para mim essa oração aí: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E eu era pequena, ele era católico, né? Eu acho que nunca entendi a amplitude dessa oração aí. Ao conhecer o Espiritismo, ao estudar, ao me deparar, né, de como é uma ferramenta valiosa, eu acho que eu também pude fazer uma outra leitura de uma coisa que para mim parecia meio decorada, né? Então, vamos nos ligar ao nosso anjo protetor aí e fazer uma jornada conjunta, né? E a nossa transformação nos permita dar voos cada vez mais altos. Uma boa noite aí a todos. Obrigada. Obrigada, boa noite aí. Agora, Deide,
com vocês a nossa irmã Deide. Podia continuar? Podia, né? Eu ficaria ouvindo mais, muito mais. Ajudaria bastante. É minha ou sua? Boa noite. Eita, que responsabilidade falar depois dessa tomada de consciência, né? Porque a gente passa assim mesmo os dias, a gente acorda, sai de casa, faz as coisas no automático muitas vezes, esquece que do nosso lado, ao nosso redor, tem alguém nos protegendo, alguém que nos ama incondicionalmente, que é uma coisa que a gente ainda não tem a dimensão desse amor incondicional. Por mais que a gente fale que amor de pai, amor de mãe, é um amor muito próximo do que a gente conhece como incondicional, a gente não tem a noção de que esse anjo que nos acompanha, sim, nos ama incondicionalmente, porque façamos nós o que fizermos, pensemos o que pensemos, ele vai estar ali conosco, torcendo incondicionalmente pelo nosso progresso, pelo nosso despertar. Então, Cristina, obrigada pela inspiração. Falar depois do outro é sempre uma responsabilidade maior. Porque, às vezes, a gente pensa, puxa, será que eu estou no caminho certo? Né? E quando a gente vê que também o caminho certo está dentro de nós, dentro da nossa consciência, como ela falou, Deus está na nossa consciência, as leis de Deus estão na nossa consciência, e cada um de nós acessa essas leis à medida da nossa compreensão, à medida do nosso estudo, à medida em que nos dedicamos a compreender que só através das leis de Deus poderemos atingir um bem maior. E ele começa conosco, mas de preferência que ele atinja a toda a humanidade. Então, o meu tema, que é Não resistais ao mal, que é uma fala de Jesus, é também muito do que ela trouxe de sermos pessoas serenas, estarmos em paz. Como ela falou, para que brigar no trânsito? Para que brigar com um familiar? Para que brigar com o vizinho? Para que brigar com o colega de trabalho? Para que brigar? Se sabemos que cada briga, que a gente é o personagem dessa briga, ela só nos leva a uma condição pior do que aquela que estávamos antes de brigarmos. Né? Porque vem o remorso, vem a culpa, vem a vontade de pular no tempo e não fazer da forma que fizemos. Então, estar serenos, estar em paz, é não resistir ao mal com um mal ainda maior. A resistência aqui é aquela oposição violenta ao mal que sofremos. Não é simplesmente vou resistir ao mal, então não vou deixar que o mal me atinja. Não, é resistir a um mal com um mal muito maior. Então, se a gente se opõe a um mal através da violência, quem é o mais responsável? Como é que fica quando a gente, essa semana, que teve aí uma repercussão grande de alguém que foi linchado, um homem foi linchado porque tinha assassinado a sua companheira. Então, é uma resistência ao mal, porque nós não queremos o assassinato. Nós já estamos num grau de evolução na Terra em que já entendemos que aquele mal é um mal que atinge a toda a humanidade. Um ser humano que é morto por outro ser humano traz para a humanidade inteira uma dor muito grande. E a gente não consegue muito ainda compreender e trabalhar essa dor como uma dor da humanidade. Por isso a gente fica tão confuso, por isso a gente fica tão revoltado.
E aí, como é que se opõe a esse mal? É indo lá e cometendo um mal ainda maior, porque mais pessoas estiveram num ato de assassinato. Justamente porque aquelas pessoas compreendiam, ou naquele momento estavam imbuídas de um pensamento de que aquilo que tinha sido feito era muito ruim, que era um mal. Só que como é que a gente se opõe a esse mal? Não é dessa forma, né? Provocando um mal ainda maior. Porque num ato de desespero, num ato de cegueira coletiva, a gente provoca um ato muito maior, que é um ato covarde. Porque são mais pessoas em cima de um ser humano. São seres humanos cegos pela ira, cegos pela revolta, cegos pela resistência, que deveriam fazer ao mal, de uma maneira que não é também, né, não é nada aprovada, né, pela nossa consciência, pela nossa própria consciência. Então, esse homem que deve ter a paz dentro dele, que nós queremos, que somos nós, é o homem que deve buscar. É o homem que a Cristina falou, que precisa tirar esse couro, essa couraça ainda, muito ainda pregada em nós, para que a gente possa caminhar mais livremente. Está tudo aqui, está tudo na natureza. Deus nos manda sempre, a toda a humanidade, Ele vem nos mandando anjos, missionários que vêm nos dizer, olha, dessa forma funciona melhor. E nós temos no Espiritismo um roteiro muito claro de tudo isso, mas às vezes a gente precisa de outras ferramentas também. Por quê? Porque às vezes nós não estamos ainda no momento de assumir a nossa consciência plena de que isso aqui nos satisfaz. Então, por exemplo, às vezes eu estou lendo um texto, né, de Kardec que eu entendo perfeitamente, mas um vídeo me toca mais. Um vídeo me faz entender que a metamorfose, que eu sou uma lagarta e que viro uma borboleta, é exatamente aquilo que os espíritos disseram, só que eu não tinha percebido, eu não tinha ainda entendido dessa forma. Então, uma coisa unida à outra me traz uma clareza de que as leis que estão na minha consciência, elas são fáceis, sim, de serem seguidas. Basta que eu queira. Basta que eu trabalhe para isso. Basta que eu use todo o meu esforço, me empenhe da melhor maneira que eu possa e que eu consiga para ser uma borboleta e voar dentro do livre-arbítrio. Ir para onde a gente queira. Ir para onde a gente almeje, porque o nosso pensamento nos leva. E o pensamento é o que está nos atraindo a todos, aqui, neste momento, para ouvirmos coisas que nos ajudem. O estudo faz isso. Nos ajudar a entender como caminhar nessa humanidade. Como é que eu caminho nesse mundo em que a gente, dentro da codificação espírita, a gente entende que é um mundo ainda em prova e expiação, e que depois teremos outros, e que nós queremos chegar a esse outro. Mas como entender isso se a gente está tão ligado às manchetes de jornais que dizem que não, que a humanidade parece que está regredindo? E como é que nós espíritas olhamos para isso? Há pessoas não espíritas que estão dizendo que não, a humanidade está progredindo, sim. Há pessoas que estão fazendo estudos sérios, cientistas, educadores, filósofos, e eles não estão olhando para isso aqui, eles estão cuidando de entender, dentro das suas possibilidades, dos seus conhecimentos, como é que essa humanidade está caminhando. E nós que já temos esse instrumento, como é que nós estamos caminhando? O que a gente está fazendo? Podemos unir os nossos conhecimentos do que não está dentro da codificação espírita, unir ao que está lá fora e dizermos, olha, esta humanidade a qual eu pertenço está caminhando de uma maneira lenta, porém progressiva, para o bem comum, para o bem de todos. Nós estamos, por quê? Porque hoje nós conhecemos
que as leis de Deus estão dentro da nossa consciência. Então a gente faz... Como é que é aqui mesmo, gente? Então a gente vai... Aqui. A gente vai entendendo que nós temos caminhos para buscar que podem ser através de um vídeo belíssimo, que quando ele nos toca, a gente fala, olha, podemos fazer, podemos ter essa paz dentro de nós. E a partir dessa paz, podemos levar essa paz para o outro. Pode ser. Jesus falou, vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quer demandar-te em juízo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Imagine a gente fazendo isso, né? Imagina que um judiciário que nós temos, somente um judiciário aqui, numa cidade como a nossa, de Nova Friburgo, um juiz tem 10 mil processos para sentenciar. Isso nós estamos falando de uma comarca muito pequenininha dentro do estado do Rio. Então, qualquer arranhão no carro vira um processo judicial, em que o arranhão é a menor coisa que está ali naquelas páginas. O que vem a partir dali é absurdamente incompatível com um processo de trânsito, de acidente de trânsito, né? E aí, o que é que nós temos? O que Deus faz conosco? Ele não envia sempre alguém dizendo, oh, vai lá, tem chance, vai, você consegue. Né? Quando a gente traz para nossos dias uma fala como essa de Jesus, aparentemente fica incompreensível. Como assim se alguém chega para mim e fala, dá tudo aí que você tem? Ah, então peraí, só um instantinho, leva também aqui que você esqueceu, tem uma nota de 100 escondida aqui, pode levar? Leva meu casaco. Como é que a gente faz com essa interpretação? Nós não queremos, porque nós estamos botando grades em nossas casas. Nós fazemos seguros para os nossos carros. Um tempo aí atrás, ouvi um palestrante que disse, os nossos carros dormem em garagens e os nossos irmãos dormem nas ruas. E nós fazemos isso com os bens materiais. Nós estamos cada dia mais cercando as nossas casas, porque nós não queremos justamente entregar nem a túnica, nem a capa a ninguém. E aí a gente fica meio... Como é que a gente compreende isso dentro da doutrina espírita? Quando ele, na questão 625, quando os espíritos respondem para ele, vê de Jesus, acompanhe o que ele disse, preste atenção no que ele veio fazer aqui. Olha o que ele ensinou, como é que ele habitava essa terra, como é que ele transitou por aí. Ele tinha bens, ele ficava agarrado aos bens, ele se reunia com os políticos, com os reis. Quem? Quem é que Jesus atraía para ele? A quem ele estava seguindo, ou quem estava seguindo Jesus? Por isso, ele é o espírito mais perfeito. Por isso a pergunta de Kardec. Quem foi o espírito mais perfeito que esteve entre nós? E perfeito por quê? Porque ele sabia exatamente o que ele estava dizendo quando diz, não resista ao mal com outro mal. Um mal maior. Ele sabia que a morte estava próxima, ele sabia como ele ia ser morto, e ainda assim ele disse, não vou resistir. E vocês também não resistam, não é assim. Não é isso, é amar mesmo o próximo. E isso não significa que a gente vai sair por aí fazendo, né, a apologia aos criminosos. Não é isso, porque ele também não fez apologia aos criminosos. Combater o crime é uma coisa, combater o criminoso é outra. Né? Então, eu fui buscar lá no livro, na conclusão do Livro dos Espíritos, que é uma aula inteira de como nós devemos nos comportar na Terra, e eles lá dizem, notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e vos devem unir num pensamento comum, do amor de Deus e da prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progredir que se admita, ou as condições normais da existência futura, o alvo final é sempre o mesmo, fazer o bem.
E como sabeis, não há duas maneiras de o fazer. Isso é genial, né? Porque a gente fica, às vezes, na dúvida, né? Será que eu estou, com isso aqui, eu estou fazendo bem? Eles são muito claros, não tem duas maneiras da gente fazer o bem. Então, existe uma. E essa maneira, cada um de nós sabe, está na nossa consciência. Porque é aquela receita de que eu vou fazer ao outro aquilo que justamente eu gostaria que me fizessem. Mas não é numa simplicidade de falar, bom, eu queria que alguém viesse aqui e me desse, sei lá, enfim, um tesouro, aí eu vou dar ao outro. Não é isso, é de uma profundidade muito maior. É que eu quero estender a mão para um outro ser humano, porque quando eu estiver no lugar dele, quando eu estiver em necessidade, eu preciso, desejo, quero muito que me estendam a mão. Esse é o único modo que tem de fazer o bem. Não existe outra maneira. E aí, quando eu disse que não existe, não, né, existe lá fora, ou como chama de outra, a literatura não espírita, existem muitas outras formas da gente também encontrar e ser tocado por algo que outras pessoas estão sendo tocadas. Tolstói escreveu em 1894 o livro chamado O Reino de Deus está em Vós. E eu descobri, em algum lugar, que esse era o livro de cabeceira do Gandhi. E tem lá a frase de Gandhi dizendo: a leitura do Reino de Deus está em vós me curou do ceticismo e fez de mim um firme seguidor da não violência. E o que Gandhi fez, se não foi, não resistiu ao mal com outro mal? Ele se opôs àquela opressão do reino da Inglaterra, mas sem nenhum momento ele levantar um dedo para quem quer que fosse, instigar quem quer que fosse a combater o mal com outro mal. Esse livro esteve por 100 anos desaparecido, porque o Tolstói foi excomungado da Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa da Rússia, porque justamente ele estava querendo entender o que a Igreja estava fazendo com o cristianismo. E mais profundamente do que isso, o que os cristãos estavam fazendo com aquilo que eles diziam que era cristianismo. Então ele faz uma profunda análise da moral cristã e diz: isso não é o cristianismo, porque o cristianismo não se opõe ao mal com o mal. Ele não resiste a esse mal dessa maneira. Então ele faz esse estudo profundo. E aí esse livro ficou desaparecido e a neta dele, em 1994, 100 anos depois, trouxe para nós, e vale a pena, é uma leitura muito, muito interessante. E embora, assim, a gente saiba, ele não conhecia, não teve oportunidade, não chegou até ele, o Livro dos Espíritos e a codificação, porque toda a preocupação dele é que a gente precisava praticar tudo isso numa única existência, porque nós não teríamos outra chance. Ele fala isso lá no final. E aí, no meu livro, eu grifei: Tolstói, se você soubesse que nós teremos muitas outras chances, talvez você não sofresse tanto. Ele já sofria, porque ele estava vendo que estava tudo muito errado na cabeça dele. Mas ele não sofreria tanto como nós, que já sabemos, olha, a gente vai ter muitas outras chances, né? Porque a reencarnação é essa lei, esse princípio que nos faz melhorar. Então, para nós espíritas, é bem mais confortável saber que teremos outras chances. Então, lá dentro ele fala: o cristão não briga com outrem, não ataca o próximo, não usa de violência para com ninguém. Ao contrário, suporta a violência com resignação e assim se liberta e liberta o mundo de qualquer poder externo. A paz que Cristo falava, a paz esteja convosco, é essa paz que nos liberta e liberta o outro. Porque quando eu não brigo, eu não resisto, apesar do outro estar querendo muito, ele vai ficar sozinho. Porque eu, em paz, não brigo. Eu, em paz, não quero o atrito. Eu, em paz, continuo serena. Continuo estando ali, em presença amiga, irmã e confortável, para que ele pare, para que ele pense que não vale a pena brigar e que nós possamos caminhar juntos sem
né? Sem nenhuma oposição, nenhuma resistência, nenhum mal maior. Existe também uma outra forma de não resistir ao mal, com o mal, que é a comunicação não violenta, estudada por um americano, Marshall Rosenberg, que morreu há 2 anos. E ele foi criado em Detroit, num bairro muito violento, que logo depois que a família dele se mudou, a família judia, se mudou para lá, explodiu uma guerra racial lá, um conflito racial muito forte, e depois que o conflito passa, ele é uma criança judia que apanha muito na escola, por ser judeu. E ele, então, desde criança, ele começa a querer entender por que as pessoas praticavam aquele mal, por que estavam sendo tão cruéis com ele, e por que, entre as crianças que, como ele, apanhavam, algumas reagiam de uma forma e outras reagiam de outra. Algumas brigavam juntos, se defendiam e batiam. Outras apenas seguiam a sua vida, apenas seguiam. E ele percebia que essas crianças que seguiam a sua vida estavam em paz. E aí ele foi estudar o que era aquilo, que fenômeno era aquele, e criou um método chamado comunicação não violenta, em que, em primeiro lugar, você se compreende, você se empatiza com os seus sentimentos, para depois você compreender e empatizar com o outro. Toda a violência, segundo Marshall, é o resultado de as pessoas se enganarem ao acreditar que a sua dor deriva da ação de outras pessoas e que, consequentemente, essas pessoas merecem ser punidas. E essa punição, o que é senão a resistência ao mal com outro mal maior? Quando alguém pratica um crime, o que desejamos? Se esse crime for hediondo, qual é o nosso desejo? Que essa pessoa ou sofra da mesma maneira, e voltamos ao olho por olho, ou que ela apodreça numa dessas penitenciárias desumanas que nós conhecemos bem, que nós temos no nosso país, onde as condições nem são só desumanas, são subhumanas, são absolutamente atentatórias ao amor de Deus, que são os filhos dele que estão lá também. Enfim, um tempo atrás, a Cristina me emprestou um livro, que tem 1.100 e algumas páginas, que é Os Anjos Bons da Nossa Natureza, que também é um cientista, ele é neurocientista, Steven Pinker, e que, por estatísticas, por pesquisas em institutos, em instituições, pelo mundo afora, do mundo inteiro, ele nos afirma que a violência no mundo diminuiu. Por que é tão difícil acreditar que vivemos num mundo menos violento? Steven Pinker, um dos cientistas mais importantes da atualidade, delineia neste livro a mais abrangente e coerente teoria sobre por que as estatísticas de violência são hoje tão menores que no passado, jogando luz sobre como as agressões do futuro podem ser evitadas. De novo, quando o ser humano, com a consciência de que ele não precisa querer o olho por olho, ele se conscientiza de que ele, filho de Deus, ele pode agir de outra maneira. Ele pode olhar para o ser humano que está ao seu lado e dizer, podemos aprender juntos, podemos caminhar juntos, podemos fazer de outra forma. Há também um livro escrito pelo Paulo Henrique de Figueiredo que conta toda a história, através de buscas pelos os mais diversos centros de Paris, da França, de onde Kardec passou, a história de Kardec, pelos cartórios, pelos museus, onde ele conseguiu reunir dados. Ele nos traz, através desse livro, que na previsão da doutrina espírita não haverá um cataclismo das instituições sociais, mas uma mudança lenta e regular, geração após geração, pela adesão moral, voluntária e consciente de cada espírito neste mundo. É isso. Porque se a gente fica esperando que algo aconteça para que a humanidade avance, estamos perdendo o nosso tempo. Se está em nossa consciência, se sabemos exatamente o que devemos fazer, é com cada um de nós. É a partir deste momento. É sair transformados. É sair do casulo. É agir no mundo.
É agir para que o mundo seja daquela forma que nós pensamos que ele deveria ser e que nós queremos que ele seja, como disse Gandhi. Então, a Terra, que é um dos planetas ainda em evolução, um dos planetas ainda numa escala, da escala espírita inferior, está nos abraçando e dizendo, parem de brigar. É que quando a gente olha para essa frase, a gente só consegue pensar que é o outro que está brigando. A gente só consegue pensar nas guerras. A gente só consegue pensar nos conflitos do Iraque, dos Estados Unidos com a Coreia. A gente só consegue pensar no assaltante. A gente só pensa em briga, que é o outro que está brigando. E numa análise de consciência nossa, podemos perceber que nós brigamos. Nós brigamos o tempo inteiro. Nós atacamos as pessoas. A gente faz julgamentos em que esses julgamentos atacam pessoas. E como a Cristina disse aqui, é através do nosso pensamento que atingimos o outro. Se nós já temos essa consciência de que o nosso pensamento está no fluxo do fluido cósmico universal, se eu, com o meu pensamento, posso mandar para você aí, que está sentada no último banco, um pensamento de amor, que você saia daqui e encontre assim aquele calor humano que você quer, que você precisa, que você espera, que você está aí pensando, vai acabar aqui, a gente vai receber um passe, vamos fazer uma oração, e eu vou para casa e vou encontrar meu filho, o meu marido, o meu irmão, o meu namorado, a minha esposa, e nós vamos nos abraçar, minha mãe, o meu pai. E é isso que eu quero, esse calor humano, esse calor de Deus. A gente não pode querer briga. A gente sabe que o meu pensamento atinge ela, porque eu quero, estou mandando para ela agora ali. E eu sei que isso é forte. E eu sei que eu posso mandar para cada um de vocês e que recebo de vocês, que podem estar me ouvindo dizendo, puxa, eu também quero isso. Então, se vocês querem isso, em relação a mim, a Cristina, que estamos aqui de frente para vocês, e cada um de vocês querem para cada um de vocês, que estão dos seus lados, e querem para esses bancos que estão ocupados também por aqueles que não puderam, não quiseram, não tiveram oportunidade de vir, mas que eles são ocupados por espíritos, amigos, familiares, queridos, que nos acompanham até aqui. Se nós sabemos que esse pensamento tem poder, ele é força, podemos e devemos enviar também para aqueles que não estão aqui de uma maneira dolorosa, porque eles estão trancafiados em algum cárcere, porque eles estão nas ruas, porque eles estão nos hospitais, sejam eles bons ou maus, eles são nossos irmãos. Mandemos nossos pensamentos para aqueles que não podem, que não conhecem, que não acessaram a sua consciência. É esse o nosso dever espírita, é esse o nosso dever cristão, é esse o nosso dever de seres humanos. Somos todos filhos do mesmo Pai, estamos no mesmo fluido. E o nosso pensamento, aquele que a gente pode evitar, aquele que esse julgamento não vou fazer do meu irmão. Eu não sei o que levou ele a fazer isso, então eu não vou ter esse julgamento. Eu não quero o mal maior para ele, porque se eu quiser, é a resistência ao mal através do mal. Eu não quero isso mais. Eu tomei consciência. Eu quero ser aquela borboleta lindíssima, colorida que a Cristina trouxe. Eu não quero ficar na dúvida mais da lagarta. Eu já sei o que eu posso ser. Eu já sei o que me espera num mundo superior a esse. E é o mundo que espera todos vocês, que espera todos nós. Boa noite e obrigada por terem me ouvido.